Vamos orar hoje, o Salmo 42. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. O Salmo 42 é um dos mais bonitos e também um dos mais emocionantes de todo o livro dos Salmos. Ele começa com aquela frase que muitos conhecem: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Essa imagem é muito forte, porque mostra alguém que não está apenas procurando um pouco de paz, mas que sente uma verdadeira necessidade de Deus, como a água para quem tem sede. É diferente de quando a gente só tem vontade de beber algo, como um refrigerante ou um suco, mas não está realmente com sede. A sede de verdade é algo que queima por dentro, que não deixa a gente descansar até beber. E é dessa sede que o salmista fala. A alma dele deseja ansiosamente a presença de Deus. Senhor, eu também tenho sede de ti. Muitas vezes eu tento matar essa sede com coisas do mundo, com distrações, com conquistas que parecem grandes, mas que depois deixam um vazio. Hoje eu te peço, dá-me essa sede sincera da tua presença, que nada no mundo pode substituir. Que eu seja como essa corça, que não desiste de procurar a água até encontrar. Esse salmo é um reflexo do coração humano quando passa por tempos de angústia e distância espiritual. O salmista estava vivendo um momento difícil, em que se sentia longe de Deus e até mesmo afastado da comunidade de fé. Ele lembrava dos dias em que ia ao templo com alegria, louvando junto com a multidão. É como quando a gente lembra de um tempo feliz da nossa vida e, em comparação com o presente, bate aquela saudade, aquele peso no peito. Quem nunca passou por isso? Às vezes pode ser saudade de uma fase mais tranquila, de uma família mais unida, ou até de uma época em que nossa fé parecia mais firme. O coração humano oscila, mas a sede de Deus continua lá. Pai amado, em tantos momentos da minha vida, eu também me sinto assim. Lembro de quando estava mais firme na fé, de quando eu me sentia mais perto de Ti, e me dá uma saudade imensa. Ajuda-me a não viver preso só no passado, mas a confiar que Tu és o mesmo hoje, ontem e sempre. Restaura em mim a alegria da Tua presença. O salmista chega a dizer que as lágrimas dele são como pão de dia e de noite. Que imagem forte! Já reparou como, quando estamos tristes, parece que até a comida perde o sabor? Às vezes a gente não tem nem vontade de comer, e a dor se torna o alimento do coração. Quantas vezes passamos por isso no dia a dia? Uma decepção amorosa, um problema financeiro, uma doença, uma briga na família. Parece que tudo perde a cor. Mas mesmo no meio disso, o salmista não para de clamar a Deus. Ele não disfarça a dor, ele não finge que está bem, mas transforma essa dor em oração. Isso é um grande ensinamento para nós. A gente pode chorar diante de Deus, pode abrir o coração sem medo, porque Ele nos acolhe. Senhor, quantas vezes eu quis esconder de Ti as minhas lágrimas, como se Tu não conhecesses o meu coração. Mas hoje eu entendo que o melhor lugar para chorar é na Tua presença. Acolhe o meu pranto, Pai, e transforma-o em esperança. Que as minhas lágrimas não sejam um sinal de derrota, mas de confiança em Ti. Uma das partes mais bonitas desse salmo é quando ele fala consigo mesmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É como se o salmista estivesse conversando com o próprio coração, lembrando-se de que a esperança em Deus é maior do que qualquer tristeza. Quem nunca precisou se lembrar disso? Quantas vezes a gente precisa, literalmente, falar para nós mesmos: calma, respira, confia, vai passar. Esse diálogo interno é uma forma de fé. O salmista não estava sentindo paz, mas escolheu acreditar que ela viria. Pai querido, eu também quero aprender a falar com a minha alma. Nos dias em que eu estiver abatido, ajuda-me a lembrar que Tu és maior do que os meus problemas. Ensina-me a dizer a mim mesmo: espera em Deus, porque Ele é fiel. Não me deixa perder a esperança, Senhor, mesmo quando tudo parece escuro. Esse salmo também nos lembra da importância da memória. Ele dizia que se lembrava de quando subia ao templo, em festa, para louvar a Deus. A memória daquilo que já vivemos com Deus pode ser uma força enorme para nos sustentar.
É como lembrar de uma viagem boa em meio a um momento ruim, ou de um abraço de alguém querido quando estamos solitários. A lembrança nos dá a certeza de que o que já vivemos pode se repetir, que Deus continua sendo o mesmo. Se Ele já foi fiel antes, Ele continuará sendo. Senhor, obrigada pelas lembranças boas que me deste. Obrigada pelos dias em que experimentei a Tua alegria, pelos momentos de paz que marcaram a minha vida. Que eu nunca esqueça que Tu és o mesmo Deus que me sustentou ontem e que me sustentas hoje. Outro detalhe forte do Salmo 42 é o contraste entre o interior e o exterior. Por dentro, o salmista estava em lágrimas, abatido. Por fora, as pessoas zombavam dele, perguntando: onde está o seu Deus? Isso nos mostra como, muitas vezes, a dor não é só interna, mas também causada por aquilo que ouvimos dos outros. Talvez você já tenha passado por isso. Estar em um momento difícil e ainda ouvir comentários que só pioram a situação. Você não é crente? Cadê o seu Deus agora? Ou até palavras de dúvida que vêm do próprio coração. Será que Deus me abandonou? Essas vozes externas e internas nos machucam, mas o salmista nos ensina a voltar sempre à mesma resposta: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Meu Deus, quantas vezes eu já ouvi palavras que me feriram e me fizeram duvidar do teu cuidado. Mas eu não quero deixar essas vozes dominarem o meu coração. Eu quero aprender a calar o barulho do mundo e ouvir a tua voz que me chama à confiança. Dá-me, Senhor, a força de responder à dúvida com fé. Se a gente olhar bem, esse salmo tem um ritmo parecido com a vida. Há momentos de desânimo, lágrimas e solidão. Mas no meio disso, há momentos de confiança, de lembrança da fidelidade de Deus e de esperança no futuro. Isso mostra que a fé não é uma linha reta. A gente não acorda todo dia no mesmo nível de confiança. Tem dias em que estamos cheios de fé, prontos para encarar o mundo, e outros em que a fé parece frágil como uma chama prestes a apagar. Mas Deus não muda conforme nosso humor ou nossas circunstâncias. Ele é constante, mesmo quando nós somos inconstantes. Pai querido, obrigada porque Tu és firme, mesmo quando eu vacilo. Tu és fiel, mesmo quando eu duvido. Tu és constante, mesmo quando a minha fé oscila. Ensina-me a descansar na Tua fidelidade e não nas minhas forças. Esse salmo é também um convite para a gente olhar para o nosso dia a dia e perceber onde buscamos matar a nossa sede. Às vezes tentamos saciar a alma em coisas que não preenchem. Redes sociais, compras, trabalho em excesso, relacionamentos que não são saudáveis. Mas no fim, nada disso traz a verdadeira paz. Só Deus é capaz de saciar a sede da alma. É como beber água salgada quando estamos com sede. Ao invés de matar a sede, piora. Só a água viva de Deus nos dá descanso. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu corro atrás de coisas que não me preenchem. Perdoa-me por buscar consolo em lugares errados. Que o meu coração aprenda a descansar somente em Ti, porque só Tu tens palavras de vida eterna. O Salmo 42 termina sem resolver completamente a angústia. O salmista continua falando com a alma: por que você está assim tão triste? Espere em Deus. Isso nos mostra que nem sempre os problemas se resolvem rapidamente, mas a fé é esse movimento de esperar. É como alguém que planta uma semente e sabe que a árvore vai crescer, mas não vê o resultado imediato. Assim é a confiança, esperar, acreditar, mesmo quando ainda não enxergamos nada. Pai amado, ajuda-me a esperar. Eu confesso que sou apressado, quero respostas rápidas, quero soluções imediatas, mas ensina-me a confiar que Tu estás agindo, mesmo quando eu não vejo. Dá-me a paciência da fé, para que eu nunca desanime de Te buscar. E assim, o Salmo 42 continua ecoando no coração da gente. Ele não é só um salmo de desespero, mas também de esperança. É um retrato honesto da vida,
lágrimas, perguntas, saudades, mas também confiança e expectativa de vitória. No fundo, ele nos lembra de que a sede da alma só será saciada quando nos encontrarmos plenamente com Deus, e até lá, seguimos esperando, confiando e adorando, mesmo em meio às lágrimas. Senhor, eu termino esta oração com o coração em paz, porque sei que Tu és a fonte de águas vivas. A minha alma tem sede de Ti, e eu não quero matar essa sede em nenhum outro lugar. Quero aprender a esperar em Ti, a lembrar do Teu amor e a confiar que ainda Te louvarei, porque Tu és a minha salvação e o meu Deus. Que o Senhor Jesus te proteja e te abençoe.